Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, para o homem de Deus, para a mulher de Deus, para a pessoa que vive na fé sobrenatural, então as coisas sobrenaturais de Deus acontecem com naturalidade, naturalmente. Por quê? Porque vivem em comunhão contínua com Deus. Ora, a fé sobrenatural, ela nos dá o acesso livre à presença de Deus Pai. Ainda que nós não o vejamos, não importa. O importante é que há uma plena certeza, uma convicção, uma fé, uma absoluta certeza de que quando falamos em o nome do Senhor Jesus com Ele, Ele nos atende. Claro, se não usarmos o nome do Filho dele, então não há acesso à presença dele. Mas através de Jesus, que é a porta, nós temos acesso à presença dele. Aliás, é isso que o autor do livro aos Hebreus diz lá no capítulo 10, versículo 19. Ele diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. O que é o Santo dos Santos? Santo dos Santos é onde está o trono de Deus. Outrora, na época do povo de Israel, lá no deserto, o Santo dos Santos era onde ficava a Arca da Aliança. Quando o rei Salomão construiu o primeiro templo, o templo de Deus, esse templo tinha o lugar santo e o lugar santo dos santos, que era o lugar santíssimo. O sumo sacerdote só podia entrar naquele lugar, o Santo dos Santos, uma vez por ano. Mas antes ele tinha que se purificar, ele tinha que fazer uma série de obrigações para estar limpo, lavado, purificadíssimo, para poder chegar no Santo dos Santos. E isso uma única vez no ano, um dia determinado, uma hora determinada. Ora, havia um véu que separava o Santo dos Santos do santuário. Ora, esse véu era Jesus, simbolizava Jesus. Quando Jesus veio a esse mundo e morreu no Calvário, então esse véu foi rasgado em duas partes, de maneira que não apenas o sumo sacerdote, todas as pessoas que aceitam o sacrifício de Jesus para perdoar os seus pecados pessoais, então essa pessoa tem livre acesso ao Santo dos Santos, à presença de Deus, ao trono da graça. Por isso, o escritor aos Hebreus diz: tendo, pois, irmãos, só aqueles que são irmãos na fé cristã, aqueles que vivem na mesma fé cristã, intrepidez, quer dizer, coragem, ânimo, fé, a fé sobrenatural, para entrar no Santo dos Santos. Quer dizer, não é mais o sumo sacerdote. Agora, todos os que têm em Jesus Senhor e Salvador. Você é católica, você é evangélica, você é espírita, você é espiritualista, não importa a sua religião. O fato é o seguinte: se você não tem Jesus como Senhor e Salvador, único e exclusivo, se você não faz de Jesus o único Senhor na sua vida, o único Deus, se você não põe toda a sua fé, não coloca toda a sua fé apenas no Senhor Jesus, então, minha amiga, meu amigo ouvinte, você não tem direito a entrar no Santo dos Santos. Só pode entrar no Santo dos Santos aqueles que têm a vida inteira, a fé inteira, toda a sua confiança exclusivamente no Senhor Jesus. E Deus não aceita que a pessoa esteja dividida e entre no seu santuário, a sua presença. Não. A pessoa, para entrar na presença de Deus, tem que passar por Jesus, que é o véu. Então ele diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Não é o sangue de ninguém, não é o sangue de Maria, de Antônio, de Joaquim, é o sangue de Jesus. Mas talvez você diga assim: mas peraí, eu nasci católica, eu sou espírita, eu sou isso, eu sou aquilo. Meu amigo, você não é nada. A verdade é essa: você e eu, nós não somos nada.
Nós não somos nada. Nós somos como uma nuvem passageira. Essa que é a pura verdade. Nós somos como uma flor que nascemos e de repente ficamos murchos e acabamos, desaparecemos. Essa que é a verdade. Diga a verdade. Você que acha que é alguma coisa, você não é nada. Nem eu, nem você, nem ninguém. Nós não somos nada, absolutamente nada. A nossa vida é como uma fumaça que desaparece. Agora, o que vale é a fé. Essa fé viva no Deus vivo é que faz a diferença. Essa que é a pura e genuína verdade. Se você tem a sua fé viva no Senhor Jesus, então você passa a ter intrepidez, coragem. Você tem condições de chegar diante do Deus Pai. Essa que é a pura verdade. Vamos ser inteligentes, não vamos fazer da nossa religião o nosso Deus, não. Não vamos fazer da nossa religião o nosso Deus, não. A nossa religião não salva, não. A religião que você tem não lhe salva, não. Pode ser religião evangélica, pode ser igreja universal. A igreja universal do reino de Deus também não salva, não. Ela leva às pessoas o conhecimento da salvação, mas ela não é capaz de salvar. Quem salva, o único que pode salvar a nossa vida, a nossa alma, é o Senhor Jesus. Ele mesmo disse o seguinte: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele disse também: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Em outras palavras, quem não me segue anda nas trevas. Então, é Jesus, ele é a porta, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele, Jesus, e somente ele, não tem outro. Então, se nós queremos a salvação eterna, e tratando de salvação eterna, nós estamos tratando de uma coisa eterna, não é uma coisa por alguns dias, não. Você pode, por exemplo, a pessoa às vezes compra uma casa e fica toda satisfeita porque comprou uma casa. Aquela casa é apenas emprestado. Você morre, ela vai ficar aí. Você comprou um automóvel novo, etc. Você está todo feliz, todo satisfeito, cheio de autoconfiança. Você morre e o carro fica por aí. Agora, o que fica mesmo? A sua alma. Para onde vai a sua alma? Para onde vai o seu espírito? Então, a decisão é aqui na terra. É enquanto você está vivo que você pode tomar a decisão, ter a opção de tomar a decisão certa. Você só tem acesso à presença do Deus Pai através do Deus Filho, que é Jesus. Na Bíblia, na própria Bíblia católica está escrito, Jesus disse: eu sou o caminho, o caminho. Ele não disse: eu sou um caminho, eu sou o caminho. Quer dizer, ele se define como singular. Não há condições de dividi-lo com ninguém. Então, você só tem acesso à presença de Deus Pai através da fé no Senhor Jesus. Ele diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. Lembra aquele véu que eu falei, lá que dividia o Santo dos Santos do Santo Lugar? Pois é, o véu é a carne de Jesus, representada pela carne de Jesus. Então, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração. Esse grande sacerdote sobre a casa de Deus é o próprio Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Então, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Olha a fé sobrenatural aqui. Em plena certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência. Tendo os corações purificados de má consciência. O que é o coração purificado de má consciência? Por exemplo, se você tem no seu coração uma mágoa contra alguém, então você nunca pode entrar na presença de Deus, porque o seu coração está magoado. Então você tem que se reparar, você tem que perdoar a pessoa que te ofendeu. É isso mesmo, você tem que perdoar. Ah, mas eu tenho a razão, não importa, você pode ter razão, mas a partir do momento que você tem uma mágoa contra essa pessoa, você perde a razão. Diante de Deus você está perdido. Então você tem que perdoá-la. Você não pode deixar ou nutrir no seu coração mágoa, ou ressentimento, ou ódio, ou qualquer coisa no seu coração contra quem quer que seja. Eu sei, tem muita gente que nos odeia, tem muita gente que nos querem prejudicar, tem muita gente que
arma armadilhas para nós, mas nós não podemos odiar essas pessoas, nós temos que orar por elas. Ainda que elas nos queiram mal, nós não podemos pagar o mal por mal, nós temos que pagar o mal com o bem. E é isso que nós fazemos orando por essas pessoas. Então, porque nós queremos manter a nossa consciência limpa, lavada, purificada, para que possamos ter acesso à presença de Deus. Então, amiga e amigo ouvinte, é importante que você preste atenção nessas palavras do Espírito Santo, em Hebreus capítulo 10, versículo 19, 20, 21 e 22. Leia depois e medite nisso. Você vai verificar como é importante o seu relacionamento com o Senhor Jesus, como você depende dele, como nós dependemos dele, não é verdade? Nós todos dependemos dele. Sem ele é impossível, absolutamente impossível, a gente alcançar a presença de Deus. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Quando você está na fé, você está no Espírito, você não está com medo, você não tem medo, você não tem dúvida, você não fica aflita, você não fica ansiosa, você não fica preocupada, você vai em frente, porque você está na fé. Mas quando você não está na fé, você está na dúvida. Então, com a dúvida, então há medo, há aqueles pensamentos negativos, há preocupações. Você sabe que Jó disse em uma ocasião, aquilo que eu temia me sobreveio. Então, por que ele temeu? Porque ele não estava na fé naquele momento. Então, ele temeu. Porque ele temeu, o poder do mal veio sobre ele. Quando a gente está na fé, a gente não teme o mal, porque a gente sabe que vai enfrentá-lo e vamos conquistá-lo, vamos vencê-lo. Agora, quando a gente não está na fé, é claro que a gente vai estar no prejuízo, a gente vai perder. Então, minha amiga, meu amigo, você que está me ouvindo nesse momento, nesse instante, ou você está na fé ou você não está na fé. Se você está na fé, você entende a minha linguagem, porque a minha linguagem é a linguagem da fé, é a linguagem do Espírito Santo. E o mesmo Espírito que fala comigo, fala com você. Agora, se você não está na fé, você não entende o que eu falo e muito menos consegue vencer os seus problemas, vencer a si próprio, por exemplo. Então, nós temos que investir na fé. Investir a vida na fé. Porque nada é mais glorioso, poderoso, mais frutífero, mais rico do que o dom da fé que o Espírito Santo nos dá. Jesus é o autor da fé, é o consumador da fé. Então a fé é a base, é o fundamento da vida. Assim como uma casa que precisa das sapatas, dos fundamentos para ser erguida, um edifício também é a mesma coisa, assim também é a vida. Quando nós temos uma base sólida de fé, então nossa vida, mesmo enfrentando os maiores desafios, nós vamos vencer. Jesus disse, no mundo sereis odiados. No mundo sereis perseguidos. No mundo sereis afligidos. De fato, mas o mundo não nos vence. Duvido. Nem o diabo, nem o mundo, nada nesse mundo pode nos vencer enquanto estivermos
ouvindo e praticando a palavra de Deus. Nós vamos ficando por aqui e amanhã estaremos de volta nesse horário e nesta emissora. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.